RPG, o que seria isso? O que tem a ver com Caverna do Dragão, com Stranger Things e até com a série Big Bang Theory? Vou explicar para vocês. Bora comigo! Salve pessoas, aqui é o Anderson, o tio barbudo que gosta de filmes, séries, games, RPG e tudo que faz aquela nerdice que a gente tanto gosta. E hoje vamos falar do entretenimento que eu mais gosto, que eu mais amo, que é o RPG. O que significa a sigla RPG? Reeducação Postural Global. Zoeira, isso é na fisioterapia. O RPG para jogos significa Role and Play Game, ou jogos de interpretação de papéis. Tá? Então já vou deixar claro aqui minha opinião, que no meio nerd do RPG o pessoal não gosta muito, que é o RPG que eu vou falar de vocês é o que o pessoal chama de RPG de mesa, mas é o único RPG que tem, tá? Jogo de videogame não é RPG, eu vou explicar lá na frente por quê. Então já para vocês começarem entendendo que é um jogo que você não vai usar videogame, computador, você vai usar imaginação, tá bom? Então, mas e no RPG em si? Eu sempre isso com produção de fundo, né? É um jogo que usa basicamente sua imaginação e sua vontade de contar história em grupo, tá? Vai ter regras como um bom jogo, vai ter para solucionar problemas, desenvolver o trabalho em equipe. Tem jogos de RPG que são individuais, que você pode jogar ali sozinho, mas eu vou focar no RPG em grupo, que é aquele que eu gosto, é aquele que realmente que me motiva a ler muito, a aprender muita coisa, tá bom? Então eu vou focar nesse RPG. Como eu disse, o RPG é um jogo de contar histórias. Nele, basicamente, você não necessariamente vai ter que ler um livro, mas tem muitos livros de RPG, vou mostrar alguns para vocês daqui a pouco. Nele você vai ter as regras e algum cenário. Um dos jogadores vai ser o narrador / mestre, não gosto do termo mestre, também explico mais para frente por quê. E os outros jogadores vão ser os personagens, os atores que vão conduzir essa história. O narrador é como se fosse um diretor de teatro, ele vai conduzir ali todos os encontros, né? Quem você vai, por exemplo, se você encontrou alguém num bar, o narrador vai controlar a pessoa do bar. Se você quer falar com um policial na rua, ele vai controlar o policial na rua. Você está jogando um jogo que tem um dragão, o narrador é o dragão. E os jogadores vão controlar o seu próprio personagem, né? Ele vai controlar, os jogadores controlam um personagem, que é o deles, tá bom? E isso sempre vai estar baseado em alguma ficha. Essa ficha geralmente acompanha os livros, e elas vão te dando noção do que o seu personagem sabe fazer, não sabe fazer, qualidades, defeitos, para ele ser como se fosse uma pessoa tridimensional, com qualidades e defeitos, tá bom? O RPG como um jogo, ele tem como decidir conflitos, né? Quando você vai lutar contra alguém, quando você vai decidir se você convenceu ou não alguém, entre as regras. Quando entra as regras, entra as rolagens e dados. Tem RPGs que usam baralho, jogam em pô, moeda, um monte de coisa. Eu vou focar nos dados que são os mais usados. E os dados podem variar desde aquele ladinho de 6 lados que vocês já estão acostumados, a esse dado de 20 lados aqui, ó, por exemplo. Ou 12 lados. Aí tem 10 lados, um monte de lado. E para quem joga RPG sabe que esses dadinhos são caros, então eles sabem que eles lançam esse dado para a gente ficar querendo colecionar cores, tipos, modelos diferentes para referências. Mas assim, tirando sobre dados, para até chegar neles, o mais importante quando você vai começar a jogar é escolher um livro, né? Que cenário você vai jogar? Que tipo de jogo você quer? Você quer um medieval fantástico, com pegada Game of Thrones? Temos o livro de RPG de Game of Thrones, amarelado, que tá velhinho, tadinho. O RPG de Game of Thrones, você vai jogar para montar sua própria casa. Lembrando que aqui não é para seguir a história da série ou do livro. Você vai criar a sua história, o narrador vai criar a história dele e os jogadores vão controlar personagens novos dentro deste mundo aqui, tá? Fantasia Fantástica. Também temos de Fantasia Fantástica a Lenda dos Cinco Anéis. Se passa numa Ásia fantástica, ela é um mundo próprio, mas com elementos asiáticos, tem samurais, dá muita informação sobre questão de Japão feudal, esses costumes. Esse é um livro muito legal, muito bonito. Ele é colorido, né? Ele é todo colorido. É um livro muito bonito, tá? Tem o mais famoso de todos dos RPGs do mundo, e é de medieval fantástico, é Dungeons & Dragons, que é esse aqui, que eu não gosto, mas aí, se um dia vocês quiserem, eu entro no porquê eu não gosto, mas esse é o mais famoso do mundo, tá? Principalmente nesse setor, mas não é famoso no geral.
Temos também ficção científica, temos aqui Star Trek, né, baseado na série de filmes, livros, séries de TV, desenho animado, caneca, tudo que tiver de Star Trek, você pode fazer sua própria história de Star Trek com você e seus amiguinhos aqui. Temos também livros que tem aventuras cyberpunks, né, tem uma pegada mais, um futuro mais distópico, aí você vai encontrar de tudo. Você também tem os RPGs de horror sobrenatural. Um que eu gosto muito é esse aqui, Lobisomem Apocalipse, faz parte do mundo das trevas. Você aqui é um lobisomem, só que não é um lobisomem dos filmes, né? É um lobisomem mais ligado à parte xamânica, animista, tem uma pegada de tentar salvar uma terra que está morrendo. No mesmo mundo deles, tem os magos, tá? Também é um livro muito legal, muito brisa, muito louco. Esses jogos se passam nos dias atuais, num cenário que seria baseado no nosso mundo, com referências do nosso mundo, só que mais sombrio. O Vampiro à Máscara, que é esse aqui, eu também tenho, mas eu não sei onde tá, então é esse aqui, tá? Vamos mudar de edições para edições, só que são muitos detalhes técnicos, que aí eu me aprofundo mais se um dia vocês tiverem interesse, tá? Para aventuras, também temos esse livro aqui que é muito legal, que é a Bandeira do Elefante da Arara. Ele se passa num Brasil pós-invasão, né, depois de 1500, só que ele tem elementos de magia, então todas as lendas vão ser verdadeiras, vai ter o Boitatá, vai ter toda a parte mística também para você jogar num cenário brasileiro. Ele é 100% brasileiro, esse RPG, ele vem até escrito jogo de interpretação de papéis, né, livro de interpretação de papéis, mas é muito legal, bem simplesinho as regras, mas é um cenário muito bom. Outro aventuras muito legal também é o Sétimo Mar, para você fazer campanhas de capa-espada, pique Piratas do Caribe, sabe, você fazer suas histórias dentro desse jogo aqui também é bem legal, bem bonitinho também. Aqueles, como eu disse, bem coloridos, alguns preto e branco, né, mas esses são os coloridos, bem legais, bem bonitos. Quando eu falo sobre o personagem, todo livro de RPG tem uma ficha, tá? Geralmente no final do livro. A do Sétimo Mar é essa daqui, tá? Aí nessa ficha vai estar escrito, você tem um número de pontos que todos os jogadores têm igual e cada jogador vai decidir. Você é mais forte, você é mais rápido, você é mais bonito, você é mais sociável, você é mais inteligente. E assim se monta um grupo misturado com coisas que você gosta, com coisas que você acha divertido para jogar. Bem, vocês escolheram o seu jogo. Eu vou dar de exemplo que vocês escolheram Sétimo Mar, porque eu estou apaixonado ultimamente por Sétimo Mar, então eu vou decidir que vocês escolheram o Sétimo Mar. Vocês têm um grupo de pessoas, tá? O RPG pode ser tanto de 2 pessoas a quantas você conseguir lidar aí. Eu recomendo aí no máximo umas 6. Se estiver começando, 5, você e 4 amiguinhos. Mas tiver um amiguinho a mais, aperta lá que dá, tá? Não tem problema, porque como eu disse, é um jogo que você vai precisar do quê? De papel, lápis, caneta, uns dadinhos. Se não tiver dinheiro pro dadinho, tem rolador virtual. Se não tem dinheiro pro RPG físico, você pode comprar PDF, conseguir PDF de formas, né, como você tem Piratas do Caribe. Então você vai ter, né, escolher o seu sistema, você tem seus amigos, vocês vão se reunir, tá? Então assim, é uma coisa muito simples, você vai ter uma mesa de RPG, isso aqui, tá vendo isso aqui? Não precisa ter mapa, mas o mapa ajuda, referências visuais ajuda, miniatura ajuda, cada sistema. Dungeons & Dragons, como eu falei, é o que usa muito mapa e miniatura, mas os outros RPG é muito focado realmente em contar histórias. O mapa e miniatura, como está aqui no centro dessa imagem, pode ser divertido, a galera pode gostar. O cara do meio dessa imagem vai ser o narrador. Ele vai ser o que vai ler esse livro inteiro aqui, ó, todinho, ele vai ler tudo, tá? São 300 páginas. Deixa eu ver aqui para vocês, tá? Tô olhando aqui no livro. São 311 páginas. Você vai ler, o narrador vai ler tudo isso, vai entender as regras, vai ajudar os outros jogadores a montar seus personagens. Os outros jogadores que estão em volta da mesa são os personagens principais do jogo, eles são os protagonistas, tá? E assim vai começar o jogo. Para vocês entenderem na prática, muito simples, é o seguinte: é um jogo Sétimo Mar, como eu já disse, baseado, né, em piratas. Então imagine assim, o narrador leu tudo e ele decidiu, ele escreveu a historinha dele e decidiu. Meu jogo vai se passar na Ilha de Tortuga, vai ser para o que eu quero unir o grupo para formar uma nova tripulação e partir na aventura que eu pensei. Tudo, né, que ele escreveu, ele pensou e anotou em algum lugar. Quando o jogo começar, ele vai avisar os jogadores: ó, vocês estão em Tortuga,
né, vocês estão nesse ambiente pirata, já que ele já explicou o cenário para eles. Ele vai falar que o dia está ensolarado. Ele pode abrir realmente a cena explicando da forma que ele quiser, ou realmente contando uma história. Fala assim, hoje o dia está ensolarado, pássaros cantam, muito calor, Tortuga muito agitado, muitos barcos parados no porto. E aí ele vira para o jogador à sua direita, à sua esquerda, para onde ele quiser, e pergunta para ele, fulano, o que o seu personagem está fazendo agora? E aí fulano vai descrever, meu personagem está na taverna, meu personagem está na praia, meu personagem está querendo... Todos os personagens, como protagonistas, eles têm que querer alguma coisa para a história se mover. E assim vai se criando, eu como narrador, vou passar as informações, o jogador vai reagir, e eu vou reagir a essa informação. E assim a gente vai contando essa história em grupo. Tá? Pode parecer muito complexo, mas vocês conhecem várias referências, como eu já citei no início. Por exemplo, Caverna do Dragão, o desenho. Ele é todo inspirado em Dungeons & Dragons. O que seria então dentro desse exemplo? Os personagens ali, o Hank, o Eric, a Sheila, a Diana, o Presto, o Bob, nossa, esqueci o Bob. Todos eles seriam os jogadores. E o narrador seria quem? Ele ia estar controlando o Mestre dos Magos, ele ia estar controlando o Vingador, os monstros, tudo que está em volta desses jogadores é o narrador que controla. E os jogadores seriam esses personagens tomando ações para poder tentar fugir dali, que a história deles é essa. Tá? Então isso seria um exemplo de mesa de RPG, só que ali está sendo feito num desenho animado. Em Stranger Things, não é uma partida de RPG, mas ele começa, né, quando vai mostrar os amigos ali, eles estão jogando RPG, estão jogando Adventures in Dungeons & Dragons, que é o nome antigo, que seria Dungeons & Dragons, vulgo D&D, tá? Então eles estariam jogando ali o grupo, então tá apresentando ali também, mostrando que eles já gostam disso, né? Que eles têm toda essa pegada de gostar de RPG. Tanto que o nome do Demogorgon, né, o monstro da primeira temporada, ele é uma homenagem direta a um personagem, porque foi as crianças que deram, eles jogam D&D, eles pegaram o nome do monstro de D&D e deram para esse outro monstro. O monstro de D&D é esse aqui, ó. Tem nada a ver com o Demogorgon do Stranger Things. Mas crianças falam, parece, tá, Demogorgon. Claro, também é ali que eu acredito que tem uma grande propaganda da Wizard, a Wizard é a dona dos direitos de Dungeons & Dragons, que vai dar uma grana boa. Odeio moto. Mas vai dar uma grana muito boa, então, né, vai ter uma grande propaganda ali. Vai aparecer mais Dungeons & Dragons também na última temporada com o Ed, né, com a camisa Hellfire e tal. Vai aparecer muito sobre isso também, e eles estão bem jogando Dungeons & Dragons. Em Big Bang Theory, a série Big Bang Theory, não sei se todos já conhecem, né, mas é uma série de comédia, de uns cientistas, tal, nerds. Só que assim, eles também jogam Dungeons & Dragons. Gosto muito da série, tá? Eu falo que gosto muito da série, mas como nerd que eu sou, a série é muito feita para zoar nerd. Quase todas as referências que estão lá é sempre muito estereotipadas, sempre tirando muito eles como, né, bobões, idiotas e tal, mas Dungeons & Dragons também aparece ali em mais de um episódio. E não posso esquecer de um desenho chamado Vox Machina, né, Máquina. Tem no Prime, a lenda de Vox Machina. Ele é baseado em todo um jogo de RPG que um grupo gringo fazia no YouTube. Pegaram todo o jogo deles, roteirizaram, né, pegaram toda a história que aconteceu, colocaram numa linha do tempo e fizeram um desenho animado. Muito legal o desenho animado, não é para menor, também já aviso isso logo aqui, muito desbocado, palavrão, essas coisas, mas o desenho é muito legal, tem na Prime Video, tá? Desenho muito divertido, gosto muito dele. E indo para coisas que eu falei que ia comentar depois, vou comentar agora, que é por que não existe jogos de RPG para videogame, computadores, eletrônicos e afins? Porque o roleplay game, que é o jogo de interpretação de papéis, tem parte da premissa da imaginação. Que você realmente, dentro daquelas regras, dentro daquele mundo, você pode realmente fazer o que você quiser. E não tem nenhum jogo que vai conseguir comportar isso. Vou pegar GTA RP, por exemplo. Você faz de tudo no GTA tal, mas você não pode ser presidente do país do GTA. Você não pode falar para o seu narrador ou para o programador, vou tentar ser presidente, vou me afiliar a um partido, vou investir dinheiro, ainda mais que no GTA envolve muito dinheiro, eu fiquei muito rico, vou investir para ser presidente do país. Você não pode fazer isso. No jogo de RPG, no mundo do GTA, é possível, é só o narrador e o jogador ver como eles vão fazer, que dá para acontecer. Entendeu? Até outros jogos, por exemplo, tem jogo que tem lá, se não tem a programação para você abaixar, pegar a pedra para atacar no lago, você não pega a pedra e taca no lago. Então assim, não existe um jogo de videogame que consiga
te dá todas as opções possíveis, porque não é possível fazer isso na programação. Num jogo de RPG dito de mesa, o limite é a imaginação dos jogadores e do narrador. Entendeu? Por isso que eu não gosto desse termo. Claro, existem jogos de videogame com elementos de RPG. Subir de nível, ter ficha, fazer escolhas, mas isso não é o RPG. O RPG realmente está ligado ao seu limite e à imaginação. Até mesmo porque quando você vai fazer uma escolha num jogo de videogame, você vai pensar como seu personagem, você vai pensar ali e tal, você aperta um botão. Na mesa de RPG, você vai pensar e falar como o seu personagem. Você não precisa ser um ator, você não precisa falar na primeira pessoa, né? Falar, não, eu estou indo, tá? Não, meu personagem vai fazer isso, isso, isso. Então, assim, mas você está decidindo realmente por isso, está pensando naquele momento que ele vai fazer. No jogo de videogame, por mais que ele te dê opções, você não vai decidir uma opção que você tem ali. Porque ele te dê 8 opções, mas são 8 opções do jogo. Às vezes você pensou numa nona que não tem ali. Então o videogame tem essa limitação que não é tudo que a gente consegue fazer num jogo de videogame. Eu falo isso porque eu gosto de jogar videogame, tá? Então isso é uma coisa aí já para deixar claro, uma opinião minha, que muita gente não concorda, mas é só minha opinião. E por que eu não gosto do termo mestre para RPG? Porque mestre parece uma parada de que você está mandando nos outros, é uma coisa muito impositiva, você controla, você é o mestre daquilo. E, como no próprio Stranger Things mostra, teve um momento nos Estados Unidos que teve uma galera que associou RPG como se fosse alguma coisa do demônio, uma perseguição. Então, ter a palavra mestre já associa a seita, já não pega bem. E o jogo é um jogo cooperativo, então você não é dono de nada, você só está contando uma história junto com outras pessoas. E vamos lembrar, tá, que aqui no Brasil, Pokémon já foi do demônio, Yu-Gi-Oh! Já foi do demônio, RPG já foi parecido com coisa do demônio. Então a gente tem que ter uma preocupação aí com como apresenta as coisas, porque no Brasil e nos Estados Unidos, o ser do demônio se torna algo muito rápido, muitas coisas já aconteceram dessa maneira, então acaba queimando um pouco o filme, tá? Então eu não gosto, o narrador me pega mais a parte da história, ele tá contando uma história, beleza? Então eu agradeço ter chegado até aqui, ter escutado tudo isso, agradeço muito aí a companhia. Aí eu peço novamente, deixa aquele like, tá? Curte, compartilha com as pessoas, comenta, elogia, ofende, deixa receita de bolo do que agora? Bolo de cenoura é gostoso. Deixa a receita de bolo de cenoura, mas engaja aí, ajuda isso aqui a se espalhar e crescer mais, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.